Tipos de ligação covalente entre os átomos. A sobreposição frontal ocorre quando dois orbitais atômicos se alinham e se sobrepõem diretamente ao longo do eixo que conecta os núcleos de dois átomos, resultando na formação de uma ligação sigma. Esse tipo de ligação é caracterizado por uma densidade eletrônica elevada ao longo do eixo internuclear, o que confere à ligação sigma grande estabilidade, depois da formação da primeira ligação química entre dois átomos, que sempre será frontal ou sigma. As próximas ligações não podem ocupar a mesma região no espaço. Portanto, as próximas interações entre dois átomos devem utilizar porções ao redor da primeira ligação sigma formada, dando origem ao que se conhece como uma sobreposição lateral entre orbitais do tipo p. As ligações π são formadas pela sobreposição lateral de orbitais p não hibridizados, que ocorre acima e abaixo do eixo que conecta os núcleos. As ligações π são mais fracas que as ligações sigma, pois a sobreposição eletrônica é menor. As ligações π aparecem em ligações duplas ou triplas, como na molécula de C2H4, ou eteno, onde uma ligação π se forma além de uma ligação sigma. E diferentemente da ligação sigma, na ligação π não há probabilidade de se encontrar elétrons no eixo internuclear, pois a densidade eletrônica está ao redor desse eixo internuclear. A ligação sigma é mais forte que a ligação π devido à forma como os orbitais atômicos se sobrepõem e à concentração da densidade eletrônica entre os átomos. Dentre os fatores que contribuem para esse efeito, pode-se citar 1. Sobreposição frontal versus lateral. A ligação sigma resulta de uma sobreposição frontal dos orbitais atômicos, diretamente ao longo do eixo que conecta os núcleos de dois átomos. Essa sobreposição permite uma maior interação eletrônica entre os orbitais, o que cria uma ligação mais forte. Já a ligação π é formada pela sobreposição lateral de orbitais π, o que significa que a densidade eletrônica está localizada acima e abaixo do eixo internuclear, resultando em uma sobreposição menos eficaz e, portanto, uma ligação mais fraca. 2. Densidade eletrônica. Na ligação sigma, a densidade eletrônica está concentrada diretamente entre os núcleos dos átomos, o que resulta em uma forte atração entre os elétrons compartilhados e os núcleos, estabilizando a ligação. Na ligação π, a densidade eletrônica está distribuída de forma menos eficiente, pois se encontra em regiões afastadas do eixo principal, o que diminui a força da ligação. Como sabemos que a ligação sigma entre os átomos de carbono é diferente da ligação π? A resposta está nos comprimentos das ligações químicas, que pode ser medido por uma técnica chamada de difratometria de raios-x. Entretanto, não podemos medir experimentalmente as ligações sigma ou π, mas sim as distâncias entre os núcleos atômicos. Em um alcano que apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono, a distância entre dois átomos adjacentes é de 1,54 angstrom. Já em um alcenos, que são compostos que possuem uma dupla ligação entre átomos de carbono, a distância entre átomos adjacentes de carbono é de 1,34 angstrom, ou seja, eles estão mais próximos para ver a sobreposição lateral do orbital p não hibridizado. Cada átomo de carbono no eteno tem hibridização sp2. Cada carbono forma 3 ligações sigma, 2 com os átomos de hidrogênio e uma com o outro carbono, e uma ligação π com o outro carbono, na formação da ligação C-dupla-C. A ligação C-dupla-C consiste em uma ligação sigma, resultante da sobreposição de um orbital híbrido sp2 de cada átomo de carbono, e uma ligação π, resultante da sobreposição lateral dos orbitais p não hibridizados. O etino, conhecido comercialmente como acetileno, é uma molécula linear que possui uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Como sua geometria é linear, tem-se que cada átomo de carbono possui hibridização sp, ou seja, são criados dois orbitais híbridos que apontam para sentidos opostos e que possuem um ângulo de 180 graus entre si. Cada átomo de carbono na molécula possui dois orbitais p não hibridizados. A ligação tripla pode ser explicada na forma de orbitais da seguinte forma.
Um orbital sp hibridizado de um átomo de carbono se sobrepõe frontalmente com o outro orbital sp hibridizado do outro átomo de carbono. O outro orbital sp hibridizado dos átomos de carbono, que se encontram diametralmente opostos à ligação sigma carbono-carbono, se sobrepõe com o orbital 1s do hidrogênio. A seguir, os orbitais não hibridizados se sobrepõem lateralmente, formando um ângulo de 90 graus entre si. Para que a sobreposição de dois orbitais p não hibridizados seja possível, é necessário que os dois átomos de carbono estejam muito mais próximos entre si do que os estariam se eles fizessem apenas uma ligação simples. Dados obtidos pela técnica de difratometria de raio-x mostram que uma ligação tripla carbono-carbono possui distância entre átomos de 1,20 angstrom, enquanto a ligação dupla carbono-carbono possui distância entre átomos de 1,34 angstrom. Qual é o tipo de hibridização que ocorre nos orbitais do nitrogênio no ânion nitrato? O arranjo do íon é trigonal planar, formando ângulos de ligação de 120 graus. Logo, a hibridização do nitrogênio nessa espécie deve ser sp2. Só existe um valor de distância entre os átomos de oxigênio e nitrogênio encontrado experimentalmente para esse íon. Logo, todas as ligações químicas entre os átomos de nitrogênio e oxigênio são equivalentes e não podem ser representados da melhor maneira por apenas uma única estrutura, e sim pela contribuição de todas as diferentes estruturas de Lewis que podem ser descritas para esse íon. Nesse caso, percebe-se que a ligação NO não é nem uma ligação simples, mais longa, nem uma ligação dupla, mais curta, mas sim algo intermediário entre uma ligação simples e uma dupla. As três estruturas de Lewis desenhadas na parte superior são chamadas de estruturas canônicas de ressonância, ou também como formas canônicas de ressonância, enquanto a estrutura abaixo, que aglomera as três estruturas de cima, é chamada como estrutura híbrida de ressonância. As mesmas considerações de ressonância são aplicadas ao benzeno, uma molécula que possui duas estruturas de ressonância distintas. Para descobrirmos o tipo de hibridização que ocorre em cada átomo de carbono, temos que levar em conta o arranjo ao redor de cada átomo de carbono. Cada átomo de carbono se liga a dois outros átomos de carbono e a um átomo de hidrogênio, formando ângulos de ligação de 120 graus. Como cada centro apresenta uma geometria trigonal planar, a hibridização do carbono deve ser sp2, assim como ocorre para o nitrogênio no íon nitrato. Se a hibridização é sp2, significa que cada átomo de carbono possui três orbitais sp2 hibridizados, que formam três ligações sigma com átomos diferentes, mostrado na figura do canto superior esquerdo. Entretanto, cada átomo de carbono ainda apresenta um orbital p não hibridizado, conforme visto na figura do canto superior direito. Cada orbital p não hibridizado pode se sobrepor lateralmente de duas formas distintas com vizinhos distintos, conforme mostrado nas figuras do centro e esquerda na parte inferior. Entretanto, sabemos que só existe uma única distância entre os átomos de carbono, que é de 1,39 angstrom, um valor intermediário entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Logo, a melhor representação seria a deslocalização da ligação π ao redor de toda a molécula, como é mostrado na figura do canto inferior direito. Assim como para o íon nitrato, cada ligação que se estabelece entre os átomos de carbono é algo que está entre uma ligação simples e uma dupla. Agora dê um pause no vídeo para tentar resolver os exercícios que estão nesse slide. Todas as informações necessárias para a resolução da atividade estão no canto inferior da tela.